Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Manhã gelada, a mão da Pro tá parecendo sorvete, de tão gelada, né? Mas, bora estudar, né? Vocês estão bem? Espero que sim, né? Nós estamos aqui encaminhando para as duas últimas aulas de ciências, né? Mais duas aulas a gente termina, hoje é sexta-feira que vem, provavelmente a gente já termina, né? Então, hoje vai entrar no exercitando, tá? O exercitando, ele vem sobre o conteúdo que nós estamos estudando aqui na unidade 4, prevenindo e cuidando de doenças, né? Ameaças à saúde, diagnóstico de doenças, aí as doenças contagiosas e não contagiosas, né? Aí, na sequência, falamos sobre o atestado médico, aí, ó, diagnóstico de doenças, né? Aqui, os exames periódicos, os exames de prevenção, né? Aí tem os exames de diagnóstico por imagem, que nós vimos aqui a tomografia computadorizada, a ressonância nuclear magnética. Aí, exames de imagem, né? O eletrocardiógrafo, o aparelho usado para fazer o eletrocardiograma, exame do coração. E o manômetro, instrumento usado para medir a pressão sanguínea, né? Aí, vimos aqui, ó, o eletrocardiógrafo, o manômetro. Também vimos sobre o exame 3D, né? Exames do coração, a tomografia 3D. Olha só o coração, né? Como que ele é. A gente desenha ele de um jeito, mas na realidade ele é de outro, né? Aí o autoexame, no Outubro Rosa. E aprendendo o valor das coisas. Então, hoje nós entramos na página 47, no exercitando. Observe a sequência de cenas abaixo e responda as questões. Olha as imagens. Vamos prestar atenção nas imagens. A mulher espirrando, cumprimentando o homem coçando o olho e o homem deitado. Observe essas cenas. O que ela está mostrando, o que ela está retratando. Depois de observar com atenção as cenas, cite o nome de uma doença que a mulher pode ter transmitido. Que doença essa mulher pode ter transmitido, né? Se ela transmitiu assim, é porque é uma doença contagiosa, ok? Então, qual a doença? B. Por que que o homem adoeceu? Por que que ele foi contaminado? O que aconteceu para ele adoecer, né? Ser contaminado. C. O que ela poderia ter feito para evitar essa possível contaminação pelo homem? O que que ela poderia ter feito, né? Para evitar de contaminar esse homem? Veja que ela está doente, ó lá. Ok? Então, escreva com as palavras de vocês. Aí, B. Caso a mulher não estivesse gripada, e sim com alergia às flores que estavam na sala, também seria possível haver uma contaminação? Explique sua resposta. E se fosse alergia? Alergia é uma doença contagiosa? Poderia haver a contaminação do homem? 2. Faça a correspondência. Então, nós temos A, B, C e D. A, hepatite C, B, tétano, C, AIDS, D, zika. Aí vocês vão relacionar aos sintomas, ao que fala sobre a doença, que nós lemos lá sobre as doenças, né? Então, o contágio dá-se principalmente por meio de ferimentos causados por metais enferrujados. O que que é? Hepatite C, tétano, AIDS ou zika. O vírus destrói as defesas do organismo, tornando-o incapaz de combater as infecções. O que que é? A hepatite C, o tétano, a AIDS ou zika. Doença que provoca a inflamação do fígado é qual? Hepatite C, tétano, AIDS ou zika. E doença contraída por vírus, a qual tem como um dos sintomas dor nas articulações. Hepatite C, tétano, AIDS ou zika. Relaciona a coluna. 3. Hiroshi, irmão de Masaru, foi almoçar com seus amigos da faculdade e pediu o prato do dia sem saber
que o molho especial era feito com camarão, ao qual ele é alérgico. Olha aqui, prato do dia: arroz, batata frita, filé de pescada com molho especial. Mas aí não está especificando o que seria esse especial, né? Ah, o que acontecerá com Hiroshi se ele ingerir esse molho especial? Por quê? O que vai acontecer? Tá dizendo que no molho tem camarão, é feito com camarão. E tá dizendo que ele é alérgico ao camarão. O que vai acontecer com ele? Resposta pessoal. B. Que outra estratégia o corpo apresenta para se proteger contra micro-organismos invasores, como vírus e bactérias? Que outra estratégia o corpo apresenta para se proteger contra micro-organismos invasores, como vírus e bactérias, né? O que o corpo produz? O que o nosso organismo produz para combater esses invasores e destruir ele? O que o sistema imunológico produz? O nosso sistema imunológico produz para combater os invasores. 4. Assinar-lhe os quadros com IV para infecções virais e com IB para infecções bacterianas. Então, infecções virais e bacterianas. Aí nós temos as 4 afirmativas. São causadas por bactérias. As infecções virais ou bacteriana. Podem ser prevenidas por meio da aplicação de vacinas. Infecções virais, bacteriana ou as duas? São tratadas com antibióticos. Qual infecção é tratado com antibiótico? As virais ou as bacterianas? E são causadas por vírus, ok? 5. Urbano fez uma série de exames. Alguns deles foram feitos por imagem, outros não. Coloque a letra I para diagnósticos por imagem e a letra L para diagnósticos de laboratório. Então, vocês vão relacionar o que é um exame de imagem, o que é um exame de laboratório. Ultrassonografia, tomografia, glicose, hemácias, radiografia, urina, leucócitos, fezes e ressonância magnética, tá? E vocês vão relacionar L para exames de laboratório e I para exames de diagnósticos por imagem. 6. Encontre no quadro de letra o nome dos exames e com eles complete as frases a seguir. Então, aqui no quadro, vocês vão procurar o nome dos exames e vão escrever aqui e completar as frases. A. O diagnóstico de anemia se faz pelo exame de... Qual exame que eu uso para ter o diagnóstico de anemia? B. Um dos exames que servem para avaliar as funções renais é o exame de... Que exame avalia minhas funções renais? C. Para avaliar o ritmo dos batimentos cardíacos, pode-se realizar o... Que exame eu faço para avaliar os ritmos do batimento cardíaco? D. Para obter imagens do cérebro de uma pessoa, o médico deve solicitar uma. São 2 exames aí que podem ser solicitados para obter imagens do cérebro. E é o instrumento que mede a pressão sanguínea. Qual é o nome do instrumento que mede a pressão sanguínea? Facinho, facinho. Igual tomar sorvete de chocolate na beira da praia. Ô, saudade, vai logo, pandemia vai logo embora, pra gente poder voltar pra praia. Aí, aqui o exercitando. Então, nós vamos entrar hoje no capítulo 2, que está como título Defendendo o Nosso Corpo dos Organismos Microscópicos. Cuidado, invasores. Então, Urbano estava preocupado com sua mãe. Mãe, que tal ir descansar enquanto eu tiro os nossos pratos da mesa? Nossa, que filho bonzinho, atencioso. Ele sabe, a mãe já ficou em pé fazendo comida, aí comeu e ele tá se oferecendo para tirar os pratos da mesa e a mãe descansar. Vocês já fizeram isso? Falaram pra mamãe, ó mãe, hoje você pode descansar, eu tiro os pratos da mesa, eu lavo os pratos. Ó, boa ideia, hein? É muito bom ajudar as mães.
Por que o Urbano sugeriu à mãe que vá descansar? Olhando a imagem, ele olhou para a mãe. Por que ele sugeriu ela descansar? O que ela está aparentando estar? Tio Luiz lembrou ao Urbano que os micro-organismos são verdadeiros invasores do nosso corpo e que por isso devemos ter muito cuidado com eles. E eles são invisíveis a olho nu, nós não vemos, né? A não ser o mosquito, o zika, o pernilongo, essas coisas, né? Mas tem micro-organismos que a gente não vê a olho nu, só com um microscópio. 2. Na sua opinião, por que o tio Luiz chamou os micro-organismos de invasores? Por que o tio Luiz chamou os micro-organismos de invasores? Resposta pessoal. Urbano já sabe que os micro-organismos estão por toda parte. No ar, na água, no solo, sobre a superfície dos objetos, sobre a pele e no interior dos corpos. E que, consequentemente, todas as pessoas convivem diariamente com diferentes tipos deles. Contudo, é importante entender que, embora o contato com os micro-organismos com o ser humano possa ocorrer de forma positiva, é indispensável à vida. Esse contato também pode ser muito negativo. Nesse caso, os efeitos prejudiciais à saúde e até mesmo à vida do ser humano dão-se por meio de contato com micro-organismos patogênicos. O que é um micro-organismo patogênico? Causador de doenças. As doenças causadas por eles são chamadas de infecções. Uma infecção é a penetração, o desenvolvimento e a multiplicação de determinados micro-organismos no corpo, tendo como resultado uma doença ou um processo infeccioso. Quando atacado por micro-organismos patogênicos, o organismo humano apresenta um conjunto de sintomas que constituem a reação do corpo contra a penetração desses micro-organismos. Existe um período de incubação, que vai do início da infecção até o aparecimento dos sintomas. Nesse período, os invasores se multiplicam, enquanto o corpo se prepara para localizá-los e iniciar a defesa. Vamos verificar se você compreendeu. Você sabia? O conhecimento de micro-organismos patogênicos deu-se graças a descobertas ocorridas ao longo de muitos anos. O ápice dessas descobertas ocorreu em 1878, quando Louis Pasteur apresentou a teoria dos germes. A partir daí, desde o início, a chamada era bacteriológica. Então, vamos lá. 3. Veja a seguir o nome de algumas doenças infecciosas bem conhecidas, causadas por micro-organismos. Junte-se a um colega para identificar o principal sintoma de cada uma delas. Olha aqui. Laringite. É a inflamação da laringe, né? Qual que é um sintoma da laringite? Vocês sabem? E B, gastrite, inflamação no estômago. Como eu identifico que eu estou com gastrite? Eu sinto dor aonde? Né? Em que parte do corpo? C, cistite, infecção urinária. Como eu descubro? A urina, ela não sai escrita, eu estou infeccionada, eu estou inflamada, eu estou com bactéria, eu estou com... Não. Como que eu descubro? Como eu sinto? Qual o sintoma que eu sinto? Para saber, nossa, eu devo estar com uma infecção de urina. E D, faringite, inflamação da garganta. Como eu descubro que eu estou com inflamação da garganta? Eu sinto o que quando eu estou com inflamação da garganta? Bom, transmissão e prevenção de doenças contagiosas. A mãe de Urbano aceitou a sugestão do filho e foi deitar-se um pouco. Ela disse ainda que estava com a imunidade baixa, por isso tinha ficado doente. 4. Você já ouviu falar em sistema imunitário? Comente com os colegas e o professor. Vocês já ouviram?
Vocês ouvem a mãe, o pai falar, ou se preocupar, igual agora com a pandemia, com o coronavírus, né? É o que fala, né? Ai, se a imunidade, a pessoa tiver com a imunidade baixa, né? Ela corre mais risco. Ou, não, nossa, a imunidade do meu filho é muito boa, ele não fica nem gripado. Vocês já ouviram isso? Tio Luiz explicou que os glóbulos brancos ou leucócitos são células que protegem o nosso corpo, destruindo micro-organismos patogênicos e materiais estranhos ao organismo. Por terem essa capacidade, os glóbulos brancos formam o sistema de defesa, chamado sistema imunitário. Olha aqui os glóbulos brancos entre as hemácias, tá? Os glóbulos brancos podem ser de vários tipos, diferenciando-se um dos outros pelo tamanho e pelo modo como atuam no sistema de defesa. Alguns englobam, digerem e destroem os micro-organismos ou materiais estranhos. Outros fabricam substâncias, os anticorpos, que neutralizam a ação de matéria estranha do organismo. Os glóbulos brancos, eles fazem parte do sangue e possuem diferentes funções na imunidade das pessoas, tá? Os glóbulos brancos, tá vendo aqui, né? O de vocês colorido dá pra ver melhor ainda, né? Então, vamos aqui para a página 52. É por essa razão que os números de leucócitos aumentam quando ficamos doentes? Exato, ele respondeu, né? Quando o número de leucócitos aumenta, é sinal de que o corpo está se defendendo de algo, que pode ser um patógeno tentando se instalar. Então, aumenta os leucócitos. 5. Qual é a relação do sistema imunitário com as doenças contagiosas, né? Qual que é a relação do sistema imunitário com as doenças? O que ele faz? Como ele age? Ele serve para quê? O sistema imunitário, né? Ele trabalha a nosso favor fazendo o quê? Responda com as próprias palavras, depois a gente discute no Google Meet. 6. Discuta a questão a seguir com os colegas e depois registre a conclusão. Há micro-organismos em toda parte, e muitos deles são causadores de doenças. Porque eles atacam mais facilmente determinadas pessoas e raramente outras pessoas ficam doentes. Por quê? Por quê que tem pessoas que ficam doente com facilidade? Eles recebem um ataque de micro-organismo, nossa, tá lá a 10 metros de distância, já faz a pessoa ficar doente, a pessoa já adoece. Agora tem outras que não. Ó, vem o período do frio, o tempo seco, né? Então, assim, pessoas que têm alergia, sofrem de sinusite, rinite, no caso a pro, é ruim pra caramba. Então, mudou o tempo, você já fica passando mal. O nariz já arde, já entope, já dá dor nos ossos do rosto, tal, né? Então, vem o tempo frio. Vem o tempo seco. As pessoas já ficam, tem pessoas que já ficam doentes. Pensou em frio, já está doente. Tem aquelas que não, pode estar só o calor, chover canivete, a água tá indo do mar subir, a água baixar e a pessoa tá ali. Não tem nada. Por quê? Por que acontece isso? Né? Então, tenta responder com as palavras de vocês e nós vamos estar conversando. Olha aqui a fotinho desse nenê aqui, que tadinho. A catapora geralmente ocorre na infância. Quantos já tiveram catapora? Ai, aquelas bolinhas coça, né? Ai, se você coça, fica marca. O meu filho Lucas, o mais velho, ele teve catapora com 1 ano e 6 meses. E ele teve muita catapora, até na garganta, né? E assim, eu tentava, passava as pomadas, as coisas que falam para diminuir a coceira, mas alguma vez ele coçava. Então, ele ficou com furinhos. Ele tem umas marquinhas da catapora,
né? Agora, o meu caçulo André teve catapora, dava para contar uma bolinha aqui, uma bolinha ali. Não teve quase nada, né? Ó, o corpo humano produz anticorpos específicos, ou seja, para cada tipo de micro-organismo que ataca o nosso organismo, micro-organismo que ataca o nosso organismo, é produzido um novo tipo de anticorpo. A reação do organismo, porém, não é instantânea, porque a velocidade de produção dos anticorpos varia de acordo com o tipo de doença e o estado geral de saúde da pessoa. No caso da catapora, por exemplo, a pessoa pode apresentar vários sintomas da doença até que fique curada. Porém, depois da cura, algumas células do corpo da pessoa vão guardar uma lembrança do vírus invasor. Essas células estarão sempre prontas para entrar em ação e reagir rapidamente caso novos vírus da catapora penetrem no organismo. Existem casos em que as células permanecem no organismo pelo resto da vida. Então, a pessoa já pegou catapora, a criança já pegou catapora, né? E depois da cura, algumas células do corpo da pessoa, ele vai guardar a lembrança que já teve a catapora. E ela vai combater. Se esse vírus chegar, tiver uma nova ação do vírus, ela combate. 7. Você já teve catapora? Compartilhe com o professor e os colegas. Aí, para terminar, aqui a página 53. Mas, tio, como podemos contrair uma doença? Para responder ao questionamento do sobrinho, Luísa explicou que a transmissão de doenças contagiosas ocorre de duas formas diferentes. Transmissão direta. Infecção direta por contato físico, ou via líquida, gotículas de saliva, e outros fluidos corporais entre a pessoa infectada e a saudável. Exemplo, espirro, relação sexual desprotegida, etc. E agora a transmissão indireta. Infecção por meio de veículos. Quais? Como o ar, alimentação contaminada, objeto ou outros meios externos entre a pessoa infectada e a saudável. Exemplos: alimento contaminado por bactéria provenientes do espirro de uma pessoa. A pessoa estava fazendo o alimento, não se atentou, não teve o cuidado, espirrou, as gotículas do espirro foi para o alimento, a pessoa estava doente, então, dessa maneira. E aspiração de fungos microscópicos, etc. 8. Volte à ilustração de abertura da unidade nas páginas 32 e 33. Explique, em cada caso, qual dos tipos de transmissão poderia ocorrer. Então, vamos lá. A. Por meio da saliva do espirro. Seria uma transmissão direta ou indireta? B. Por meio da contaminação da carne pelas gotículas de saliva da pessoa que espirrar. Transmissão direta ou indireta? A. 9. Vamos ver se você compreendeu. Desenhe um exemplo de transmissão direta e um de transmissão indireta, tá? Então, uma transmissão direta e uma transmissão indireta. Vocês vão fazer um desenho. Nossa, não sabia que era tão fácil contrair uma doença. Por isso, é importante que tomemos vacina. Ok, crianças? Então, por hoje é só. Hoje, à tarde, ontem eu falei que no vídeo, né, que à tarde nós teríamos a aula, mas como a Pro tem esse problema de rinite, sinusite, todas essas coisas, eu já estava aguardando uma consulta com o médico antes da pandemia. Aí veio a pandemia, foi cancelada. E como a Pro andou passando mal, a Pro solicitou uma consulta. E o convênio ontem, depois que eu fiz o vídeo, postei, o convênio me ligou que tinha aparecido uma consulta. Então a Pro foi na consulta, porque eu ando tomando muito remédio sem passar no médico. Mas a Pro já foi medicada, está tudo bem, tudo ok? Então hoje nós vamos ter a nossa aula no Google Meet e hoje nós vamos corrigir geografia. Ontem era para ter corrigido história, mas a gente corrige na próxima. Nós vamos seguir na mesma reta. Hoje a gente corrige geografia. Ok, meus amores? Então por hoje é só. Beijo no coração de vocês. Amo vocês e até as 2 horas. Preparem a apostila de geografia, ó. Estamos indo muito bem, tá bom, crianças? Beijinhos.